Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 6. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Glória a Deus. Estamos chegando à quarta bem-aventurança, né? Passinhos e passinhos, vamos chegar lá no final do capítulo 7, algum dia chegamos lá. Que a palavra do Senhor possa nos ensinar até esse tempo. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar um instante. Papai, eis a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E diante dessa declaração já dissemos tudo o que tínhamos a dizer. Essa é a Tua palavra. Por isso, Senhor, e segundo a Tua vontade, fala conosco, nos ensina, nos fortalece por ela, nos conforta, nos consola, nos exorta, mas que ela traga vida a nós, traga santidade, santificação, pois esta foi a oração do próprio Senhor Jesus. Que o Senhor, Papai, nos santificasse na verdade. A Tua palavra é a verdade. Por isso, mais uma noite, Papai, faz isso por meio do Espírito Santo. Santifica-nos como Teus filhos, como igreja do Senhor, por meio desta palavra, e que ela nos conduza ainda mais a Cristo. Que ela gere em nós a vida de Cristo, que ela produza em nós o caráter de Cristo. Cresçamos por meio dela, até o dia que chegaremos à estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade de Cristo Jesus. E que em tudo isso, Papai, em tudo o que Tu és, em tudo o que Tu tens feito em nós, por meio de nós, o Senhor seja exaltado e glorificado todos os dias, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, esta bem-aventurança está nos falando sobre justiça. Nós queremos, então, nessa noite, compreender a profundidade, a importância do que Jesus está nos ensinando através desta declaração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Qual de nós que não se sente aflito e angustiado diante de tantos conflitos, de tantas guerras, de tanto caos, de tanta devastação e destruição que há no mundo? Diante de tamanha destruição que o pecado humano tem causado, de tanto sofrimento que a ganância, o egoísmo, a ambição humana tem causado ao seu próximo, né? Em meio às nações, dentro das próprias nações, conflitos, né? Civis dentro das próprias nações, nações contra nações, e realmente aquilo que Jesus falou a respeito dos últimos dias: pais contra filhos, filhos contra pais, noras contra suas sogras, e assim sucessivamente. Os conflitos não estão apenas no âmbito das nações, mas dentro das próprias famílias, nas instituições, na sociedade, na sua parte micro, né? nas pequenas estruturas da sociedade. Há também conflitos. Mas qual seria então a melhor maneira de nós evitarmos tanta destruição, tanta dor, tanto sofrimento causado por esses conflitos, que tem como origem a ganância, o egoísmo e o orgulho humano? Será que seria criarmos ainda mais instituições sociais, mais programas educacionais, termos mais ajuda humanitária? Claro que poderíamos dizer que sim. Essas coisas são todas importantes. É importante que tenhamos uma estrutura social muito bem administrada, criada com consciência para as pessoas. Mas todas essas coisas são questões secundárias.
todas essas coisas, todas essas instituições e estruturas são ou tratam com as questões secundárias da vida do homem. Elas não chegam ao cerne da questão, à essência da questão. A melhor maneira de nós lidarmos com os conflitos que há entre os homens, entre as pessoas, entre as nações, entre os povos, é atentarmos para o que Jesus está falando neste versículo. Não há caminho melhor para a paz do que a justiça. Sem justiça não pode haver paz. A justiça está na frente da paz, na escala das nossas, ou deve estar, na escala das nossas prioridades. Todas as demais considerações que nós podemos fazer não tratam a fundo o verdadeiro problema. A justiça, a retidão, o ser justo, trata com a questão na sua essência, na sua profundidade. Porque este versículo não está falando daquele tipo de justiça que nós imaginamos num tribunal que é decretado a favor de um contra o outro, né? Que nós buscamos muitas vezes contra alguém que nos ofendeu, que nos prejudicou. Esta justiça que está sendo estabelecida aqui por Cristo trata de retidão. Ela não está falando num âmbito de sociedade, ela está falando num âmbito individual, para mim como cristão, para você como cristão individual, uma vida justa, de retidão. Ela não está tratando dos nossos, este versículo não está tratando dos nossos direitos, ele está tratando do nosso dever como cristão. Ele está apontando para mim e para você, para a nossa justiça, para a nossa retidão, para eu como cristão ser um homem justo, reto, íntegro diante de Deus. E se cada um de nós, se cada homem e mulher soubesse realmente o que é ter fome e sede dessa justiça, nossos conflitos seriam solucionados. Nossas questões contra o nosso próximo, seja ele muito próximo, né? O cônjuge, os filhos, os pais, o vizinho, o amigo, o patrão, o empregado, o ciclano, fulano e o beltrano, todas essas questões com certeza seriam solucionadas de maneira muito mais simples, simplificada. A maior necessidade do mundo não é de mais instituições, não é de mais estruturas, é de mais cristãos verdadeiros. Porque se tivermos mais cristãos verdadeiros, teremos melhores pessoas que vão comandar as estruturas, as instituições. Se tivermos mais cristãos verdadeiros como patrões, teremos melhores patrões. Se tivermos mais funcionários como cristãos verdadeiros, teremos melhores funcionários. Teremos funcionários que não serão corruptos, que não trapacearão seus patrões. Teremos patrões que se importarão com os seus funcionários. Eu não sei com quem eu estava conversando esse dia, eu acho que era com a minha esposa, falando sobre isso, né? Eu não sei em que ponto nós chegamos nessa questão, não me lembro muito bem, mas para que você entenda o que eu gostaria de falar nessa hora. Há sempre aquela questão, né, de que você pode contratar uma pessoa para que ela trabalhe por hora ou para que ela trabalhe por contrato, não é? Mas se você quer que ela trabalhe com mais qualidade, você contrata ela por hora. Assim, ela vai demorar mais, mas vai ter mais cuidado. Se você quer que ela faça mais rápido, que ela não fique enrolando na hora para que você pague mais horas, você faz o quê? Faz um contrato, né? Fecha a obra. Não é assim que a gente faz? Mas eu lhe digo, irmão, que tipo de caráter seria o meu se eu trabalhar de maneira diferente, sendo pago por hora ou por contrato fechado? Eu não sei você, mas eu trabalho da mesma maneira, sendo pago por hora ou por contrato. Eu faço o meu melhor no tempo que eu posso, na velocidade que eu posso, para não prejudicar o meu patrão, seja na forma que ele estiver me pagando.
Ou seja, se tivermos cristãos verdadeiros, teremos melhores pessoas na sociedade, que então poderão estabelecer estruturas, instituições, sejam elas governamentais, eclesiásticas, em qual área da sociedade que for, e os conflitos serão evitados. Pois a justiça, esta justiça, a justiça de Cristo em nós, trata realmente com o cerne da questão do homem, trata diretamente com o seu orgulho, trata diretamente com a sua ambição, trata diretamente com a sua arrogância, com o seu ego, com o seu interesse próprio. Se tivéssemos o maior número de cristãos verdadeiros nas nações, com certeza não estaríamos atolados em corrupção, em violência, em crises nas mais diversas áreas da sociedade. Você já ouviu como se fala essa palavra hoje? A política está em crise, as instituições burocráticas, a polícia está em crise, a igreja está em crise, faltam pastores éticos, dignos, são corruptos também, estão roubando as pessoas, a crise na família, a crise no casamento, a crise na educação dos filhos, as pessoas não conseguem lidar com seus filhos. Pergunta para as professoras nas escolas, né? Elas não conseguem lidar com crianças de 6 anos, de 7 anos, que respondem, que batem, que chutam. O que efetivamente muda o estado de uma sociedade não é a quantidade de instituições e estruturas que ela pode estabelecer, mas o caráter do cristão, o caráter da igreja. Você tem ouvido constantemente, repetidamente, nós falarmos acerca disso. Olhemos a história da igreja. Quando o ambiente social, quando a sociedade como um todo foi impactada e o ambiente social de uma cidade, de um estado, de uma nação mudou. Você já se fez essa pergunta? Você já olhou para a história? Esse ambiente social de uma nação mudou quando o ambiente da igreja mudou. Quando o caráter da igreja foi impactado pelo poder de Deus. Anteriormente nós consideramos nosso total desamparo e impotência diante das questões espirituais. A humildade de espírito. Sondamos a nós mesmos e vimos que o pecado corrompeu toda a nossa estrutura, toda a nossa natureza foi afetada pelo pecado. E isto maculou a imagem de Deus em nós. Em seguida vimos o quanto, diante desta constatação de que somos pecadores dependentes de Deus, o quanto devemos ser mansos no trato uns para com os outros. Por quê? Porque devemos considerar o outro superior a nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo. Estas 3 primeiras bem-aventuranças se preocupam com o problema do ego, do interesse próprio, que produz nossas misérias e nossas guerras, sejam elas entre nações ou entre indivíduos. Abra comigo, por favor, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Logo depois de Hebreus, né? Antes de Pedro. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, aqui está a resposta para os conflitos humanos, para as questões que nós temos contra as pessoas à nossa volta. Parte do nosso ego,
do nosso interesse próprio, das nossas ambições, da nossa ganância, de nós não estarmos dispostos a perder, a renunciar e a confiar em Deus, no seu cuidado, no seu zelo, em saber, em estar convicto de que todas as coisas, todas elas, as pessoas, as circunstâncias, o sofrimento, a dor, o tempo, todas elas, todas as coisas são ferramentas da graça de Deus que estão nos moldando. Todos estes conflitos procedem de nosso egoísmo e egocentrismo. Agora, o versículo que temos diante de nós procura nos dar uma resposta para pormos fim a este problema e sermos libertados do nosso eu, libertados de todo egoísmo. Então queremos considerar o que realmente este versículo está nos ensinando a respeito do que é ter fome e sede de justiça, do que é desejar profundamente esta justiça, ser justo, reto. E para iniciarmos, nós queremos olhar para este versículo em um sentido negativo, ou seja, o que ele não está nos ensinando. Ele não está nos ensinando, em primeiro lugar, que nós temos que ter fome e sede de bênçãos, de felicidade. E isso é o que o mundo tem procurado constantemente, com todas as suas forças. O mundo colocou em destaque, um luminoso, um outdoor luminoso, a felicidade e a bênção, como as principais coisas que o homem deve almejar. E não aparentemente, mas com certeza, enquanto mais o homem tem lutado e buscado com seus esforços a felicidade, mais ele tem visto a felicidade escorrer por meio dos seus dedos. Há maneiras e formas mas inúmeras neste mundo para gerar satisfação no homem. E ainda assim a tristeza tem aumentado. O número de pessoas com depressão tem aumentado. O número de pessoas desorientadas, perdidas, angustiadas, ansiosas, preocupadas com síndrome de pânico, disso e daquilo, tem aumentado cada vez mais. No mesmo ritmo que a indústria, se assim a gente pudesse colocar, a indústria da diversão e do entretenimento tem aumentado. O homem tem lutado com todas as suas forças para alcançar a felicidade, e tudo que tem alcançado é a frustração, é a decepção. Nas Escrituras veremos que a felicidade não é algo que deva ser primariamente buscado, porque ela é simplesmente o resultado de uma busca por um outro alvo, por algo maior do que a própria felicidade. Ela, na realidade, não é uma conquista dos méritos humanos, ela é uma dádiva da graça de Deus. Esta busca desenfreada pela felicidade pessoal é a causa deste vício humano na busca pelo prazer. O homem está viciado em satisfação. As pessoas precisam sentir algo, precisam ser motivadas. Todos os dias precisam ser empurradas. Há crianças com 10, 11 anos diagnosticadas com depressão. Esta busca pela felicidade é o sentido de tudo que o homem tem feito. Assim correm atrás de todo tipo de diversão e satisfação, não importando o meio pelo qual realizarão isso. Ainda que seja ilícito, eu farei, porque eu preciso ser feliz. Irmãos, e não estamos dizendo que nós podemos ser felizes e que devemos ser felizes. Nós estamos dizendo que esta não é a nossa busca primária, porque a felicidade é apenas uma consequência pela busca de algo maior. Nós podemos ser felizes,
mas não pelos meios ilícitos que têm se apresentado diante dos nossos olhos diariamente, pelos meios que têm sido apresentados a nós por este mundo, porque a nossa alegria vai muito, mas muito além de tudo aquilo que este mundo tem a nos oferecer. Ela não está nos nossos esforços, ela não está nos nossos méritos, ela não está nas nossas obras, ela não está nas nossas conquistas, ela não está na fama, no reconhecimento, ela não está no poder, ela não está no dinheiro. A alegria está em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E depois de toda esta busca, os homens não encontram a felicidade, porque nós não podemos colocá-la à frente da justiça, à frente de uma vida justa, à frente de uma vida reta. Todos os meios ilícitos que eu e você podemos imaginar, e eu creio que eu não preciso fazer uma lista aqui para você, você já sabe todos eles. Todos os meios ilícitos que o homem tem buscado por si só, nele mesmo, todos esses meios ilícitos de satisfazer os prazeres do homem e lhe gerar alegria, acabam lhe gerando frustração, dor, decepção, mágoa. Os homens acabam feridos. A Bíblia é clara quanto a esta ordem, e este texto nos deixa ainda mais claro: são felizes aqueles homens que têm fome e sede de justiça, e não de coisas, e não de bênçãos, e não da própria felicidade. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Imagine comigo, para entendermos isso que nós temos falado aqui, como este versículo na realidade trata com a essência do problema. E todas as demais coisas tratam apenas com as questões secundárias, com aquilo que circula o problema no seu centro. Imagine um médico que ele trata apenas com a dor do seu paciente, com medicamentos fortes. Ele consegue estancar momentaneamente a dor do seu paciente, mas ele não se preocupa em ir a fundo e diagnosticar a causa de toda aquela dor. Qual a enfermidade que aflige aquele paciente e lhe causa aquela dor? Ele apenas trata com os medicamentos a dor em si, a consequência da causa. Você entendeu? Talvez o paciente fique livre da dor por um dia, 2 dias, não sei, né? Um dos mais fortes que nós conhecemos é a morfina. Uma dose de morfina por dia pode estancar a dor daquele paciente. Mas e a causa daquela dor? Ainda que a dor lhe seja estancada por um momento, este paciente pode estar correndo o risco de perder a sua vida, pois sua enfermidade continuará presente. Ele até pode parecer bem de saúde por um momento, mas em seu interior há algo que está lhe matando. Você, como paciente deste médico, se satisfaria apenas em que este médico tratasse com a sua dor e lhe deixasse com essa enfermidade? Com certeza não. E esta é a incoerência humana que diz: quero ficar livre da minha dor. Eu quero que saia essa angústia do meu coração. Eu tenho um vazio no meu peito. Eu tenho uma coisa aqui na minha garganta, né? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso, ou já pode ter dito isso, né? Eu tenho uma coisa aqui, eu queria que saísse. Então as pessoas buscam as mais variadas soluções para essa dor, para este problema. Apelam para o entretenimento, para o álcool, para as drogas, para os remédios ou para qualquer outra coisa que lhes faça esquecer esta dor. Mas a incoerência está que essa dor é estancada apenas por um momento. E esta dor continuará presente até que esta pessoa, este homem, esta mulher, encontre em Cristo a alegria verdadeira. Por isso, exatamente, eu concordo com o que disse Leonard Ravenhill. Isso é tremendo.
O entretenimento é o substituto diabólico para a alegria, porque as pessoas estão se enganando atrás de uma satisfação momentânea. A pergunta vital para o homem é: qual é a causa de toda esta dor, de toda a sua infelicidade, de toda esta miséria humana que tem destruído a vida das pessoas? É a falta da justiça de Cristo em suas vidas. Por isso mesmo, não são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de felicidade, de bênçãos, de coisas materiais, de conquistas, de dinheiro, de riquezas, de prosperidade, no sentido exagerado da coisa. Mas bem-aventurados, muito felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Estes são felizes, estes têm a alegria de Cristo, aquela que ele disse: eu vos deixo a minha alegria. Por quê? Porque a minha alegria é completa. Nada falta. O homem que verdadeiramente conheceu a alegria de Cristo, ele não pode dizer: eu tenho a alegria de Cristo, mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo, mas eu também tenho que ter isso, mas eu preciso conquistar, mas eu preciso ter mais, mas eu não estou satisfeito com isso, eu não estou satisfeito com aquilo. Ele está enganando a si mesmo. Pregaram-lhe o evangelho errado. E isto é triste, esta realidade em que a igreja também tem o caminho que a igreja tem tomado. Os crentes estão em busca de alguma espécie de bênção. Eu preciso da minha bênção, eu preciso disso, eu preciso daquilo, então eu vou fazer algo, eu vou criar um método. Na segunda ainda o Cristo compartilhou a palavra que tremenda, A missão é mais importante que a estrutura. E as igrejas estão, infelizmente, preocupadas demais com a estrutura, com aquilo que elas podem fazer sem se preocupar com a sua missão de pregar o Evangelho, de levar o verdadeiro Evangelho por meio do poder do Espírito Santo. As igrejas estão atoladas em eventos dos mais diversos tipos, em busca de uma experiência motivadora, que preencha algo que está faltando, que lhes proporcione alguma alegria, algum tipo de êxtase. Nós precisamos fazer algo para manter as pessoas na igreja, para atrair as pessoas. E estas experiências, esses eventos, e esta igreja como uma sociedade beneficente, Para isso nós já temos aqui na cidade vários clubes esportivos, várias sociedades beneficentes. Como que se chama aquilo? Torne-se membro de uma delas, então. E isso tem criado crentes viciados que sempre querem mais. Mais eventos, mais diversão, mais misticismo, mais histeria, mais gritaria, mais isso, mais aquilo. Aquele primeiro evento que começou como uma estratégia de evangelismo já não é suficiente por si mesmo. Agora é necessário mais isso, mais aquilo, festa junina gospel, cristoteca, substituir a discoteca pela cristoteca, Halloween gospel, e não sei mais o que gospel, e tudo é gospel. Como se isso santificasse alguma prática. Exatamente como um viciado em drogas, em álcool, em pornografia. Você já percebeu que a dose anterior nunca é mais suficiente? Precisa sempre de algo a mais e algo a mais. É preciso de algo novo, diferente, mais forte, uma dose mais intensa. Algo novo, temos que fazer algo novo na igreja. Senão as pessoas vão embora, senão ninguém vem para a igreja. Precisa de algo diferente. Aí os cristãos dizem: as Escrituras são a palavra de Deus.
Nós cremos. Mas ela já não lhes é suficiente. Precisam da Escritura e de algo a mais. De 1h15 de louvor, de estarem de pé, de pularem, de saltar. Eu não vou fazer aqui, né? Porque vocês já sabem que eu não tenho gingado nenhum, ainda que eu quisesse fazer alguma coisa muito extravagante que eu não consigo, né? Então, é 1h15 de louvor, é 30 de testemunho, canta fulano, canta ciclano, canta beltrano, fala esse, fala aquele, tem um fulano aqui, tem um ciclano aqui, e chega para o pastor e diz: pastor, olha, o senhor tem 10 minutinhos para pregar, tá? 15. Na realidade, todas essas coisas, eu mesmo dirigi, todas essas coisas jamais serão suficientes. São incapazes de proporcionar aquilo que verdadeiramente o homem necessita. Porque aquilo que verdadeiramente o homem necessita não pode ser alcançado por nada que seja exterior. Não pode ser alcançado por aquilo que eu tenho a lhe oferecer. O homem não pode dar ao outro homem aquilo que ele realmente precisa. Isto é uma obra sobrenatural e soberana e poderosa do Espírito Santo de Deus no coração do homem, e não na sua carne, e não nos seus sentimentos. Aleluia. A felicidade e a bênção são algo que Deus acrescenta àqueles que buscam a justiça. Aleluia. Pois buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas outras coisas vos serão acrescentadas. O quê? As necessidades básicas do homem. Aleluia. Que o Senhor seja suficiente, e não aquilo que o mundo tem a oferecer. A questão não é as coisas secundárias. Tudo isso é importante, é legal. Às vezes nós temos um evento, fazer isso, fazer aquilo. Várias pessoas comentaram: que legal o almoço do batismo, isso, né? Vamos fazer mais vezes? Vamos fazer mais vezes, com certeza, vamos fazer. Estamos programando isso. É muito legal, mas todas essas coisas são secundárias. Nós podemos ter 100 eventos, sem a palavra não chegaremos a lugar algum. Há um número imenso de pessoas que estão enganadas a respeito do Evangelho. E se estão enganadas a respeito do Evangelho e do que é igreja, estão enganadas muito provavelmente a respeito da sua própria salvação. Então, em primeiro lugar, este versículo não está nos ensinando que o homem deve ter fome e sede de felicidade ou de bênção. E em segundo lugar, então, o que seria esta justiça tratada aqui por Jesus? Esta justiça vai muito além de algum tipo de retidão geral ou moralidade social. Como assim? O que isso quer dizer? Há muitas pessoas que falam sobre justiça. Falam sobre justiça nos seus acordos, nos seus contratos, nos seus negócios, mas que são desleais com o seu cônjuge. As pessoas gostam de falar de justiça, de que temos que... Todos estão contra a corrupção. Você já viu que multidão nessa nação que falou contra a corrupção na eleição? Temos que acabar com a corrupção. Temos que acabar com a corrupção. E são corruptos no seu dia a dia. E voltando ao funcionário e ao patrão, e roubam o seu patrão diariamente. Nós chamávamos o rato, o ratão, fica matando o tempo no banheiro. 5 minutos, nada a ver. Mas se você rouba 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, calcule, durante um ano, quanto tempo você roubou do seu patrão? É muito legal falarmos sobre justiça, sobre retidão, sermos justos. As pessoas falam sobre isso. Elas têm uma aparência moral muito legal. Elas têm uma retidão social que espanta muita gente. Mas quem são essas pessoas quando ninguém está olhando? Tem até um livro,
tem esse título: Quem sou eu quando ninguém está olhando? As pessoas falam sobre essa necessidade de estancar a corrupção nessa nação, mas não voltam para devolver um troco na padaria, mas tiram o dinheiro de uma carteira perdida e devolvem apenas o documento. Falam em justiça apenas quando lhes convém. Eu posso me enganar, mas não posso ser enganado. Vamos roubar, porque os políticos também roubam da gente. Não é? Eu já escutei tanto essa frase, irmão. Eles roubam, vamos roubar também. Diante dos homens, podemos parecer justos. Mas e diante de Deus? Quem somos nós? Esta é a justiça que o Senhor está levantando aqui. Esta é a questão na sua essência que Jesus está querendo levantar aqui. Por isso, lá no início, nós falamos que esta questão não é uma questão num contexto geral entre nós, mas é uma questão pessoal, individual que o Senhor está levantando. Esse desejo de justiça referido pelo Senhor Jesus aqui é o desejo de se ver livre do pecado, não apenas ter uma aparência de moralidade religiosa. É o desejo de se estar bem com Deus. E esta é a questão fundamental, já que este é o fator primordial de todas as misérias que afetam o mundo. Porque os homens não conhecem a Deus. No livro de Juízes, o escritor vai dizer que depois que Josué morreu e todas aquelas pessoas que viram o poder de Deus no deserto, que entraram na terra prometida, quando aquela geração morreu, levantou-se uma nova geração que não conhecia ao Senhor. E eles viviam segundo a sua própria vontade. Cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia o que queria. E por isso eles faziam o que era mal aos olhos de Deus. Esta é a verdadeira resposta para todas as misérias do mundo. Porque os homens têm vivido como querem. E por que têm vivido como querem? Porque não conhecem a Deus. Porque não conhecem a sua grandeza. Porque não conhecem a sua santidade. Porque não conhecem a sua justiça. Porque não conhecem a sua ira. Porque não conhecem a sua soberania. Porque não conhecem a sua onipotência. Porque não conhecem a sua graça. Porque não conhecem a sua fidelidade. Porque não conhecem a sua imutabilidade. Porque não conhecem a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência em sondar os seus corações e os seus pensamentos. Porque não conhecem a Deus. Porque não o temem, porque não o conhecem. Ou seja, o desejo de se estar bem com Deus é o desejo de se livrar do pecado, pois é exatamente o pecado que se coloca entre nós e o nosso Deus, atrapalhando o nosso relacionamento com Ele e nos impedindo de desfrutar de todos os benefícios que o Senhor quer nos dar. Assim sendo, o crente que tem fome e sede de justiça é aquele que vê que o pecado e a desobediência o separam de Deus, e ele anseia por estar de volta neste relacionamento. É o tipo de relacionamento que tinham Adão e Eva com Deus, já que eles foram criados justos aos olhos de Deus. Este homem quer se ver livre do domínio ou do poder do pecado. Entendeu que este mundo é controlado pelo pecado e por Satanás, e compreendeu que sem Cristo ele está vivendo debaixo desta influência maligna. Abra comigo Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Diz assim:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sem Cristo, nós estávamos influenciados, dominados por esses três poderes: o mundo, Satanás e a nossa carne. Agora, o homem que deseja, que tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de se ver livre do domínio desses poderes, dessas influências malignas. Este homem desejoso de justiça agora quer se libertar dessas algemas, quer se ver livre do poder da tirania e da servidão do pecado. Mas podemos levar esta questão a algo ainda mais profundo. Além do poder do pecado, do domínio do pecado, este homem também, que tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de se ver livre do desejo de pecar. Ele sabe que não apenas estava vendido ao pecado como seu escravo, mas que tinha prazer em ser escravo do pecado. Desejava o pecado, mesmo vendo e sabendo que estava errado, queria o pecado. A questão vai muito além apenas do domínio e do poder do pecado. É o desejo do homem em pecar. Então, o crente que deseja a justiça é aquele que deseja ser livre de todo desejo de pecar. Não apenas em atos externos, mas também no seu íntimo, em seu interior. É a questão que Jesus vai levantar mais à frente, e ele então vai exemplificar isso. Os antigos lhes disseram que todo homem que se deitar com uma mulher adulterou, ou ele diz: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que atentar para uma mulher, desejar no seu coração, já adulterou. É muito mais do que apenas atos externos, mas trata com o íntimo, com o interior, com o coração do homem. Por isso, é preciso não apenas ser livre no exterior, mas também no interior. Livre do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência, da sensibilidade exagerada de ficar magoadinho por qualquer coisa. Aquele desejo de glorificar o próprio eu e fazer sempre a minha vontade. Porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu quero. Igual criança no mercado, né? Não as minhas, mas algumas crianças no mercado. Eu quero. E a mãe sai arrastando pelo corredor. E assim a gente faz com Deus também. Eu quero. Se não é do meu jeito, eu quero. Mas Deus não ensina e não disciplina os seus filhos igual muitos pais fazem. Ai, tadinho, ele quer. Aí dá para ele, porque ele quer. Já dando um toque, né, irmão? Não, ele nem sabe o que ele quer, ou ela nem sabe o que ela quer. Quem é pai e mãe somos nós. É exatamente esse o mesmo sentido com Deus. Você acha que Deus vai olhar para mim e vai dizer: ai, tadinho, ele quer, então eu vou dar para ele tudo o que ele quer? Não vai. De modo resumido, diante disso, esse desejo de se ver livre do domínio do pecado e do desejo de pecar, deste controle do meu eu, do meu ego, de modo resumido, o desejo de esta fome e sede de justiça é o desejo do crente em ser santo, em ser reto, em ser separado, não fisicamente deste mundo. Senão a gente ia virar Amish, né? Ou Amish, não sei como você prefira chamar. Aquela comunidade americana que vive separado do mundo, né? Que não usam nem máquinas para trabalhar a terra, né? Que tem um
um lugar onde eles vivem ali separados da sociedade, né? Ser santo é ser consagrado a Deus, que a vontade dele se cumpra, que o seu reino venha, não o meu reino, o seu reino venha, que a sua vontade seja feita, assim na terra como ela é no céu, e não que a minha vontade seja feita no céu como ela é na terra. Porque aí eu posso declarar, eu posso determinar, eu posso fazer bico, eu posso brigar com Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Se Deus disser não, é não. Se Ele disser sim, é sim. Deus disse ao apóstolo Paulo, depois de ele orar 3 vezes, Deus disse: fica na tua, meu, que a minha graça te basta. Deu para ti, não adianta mais. Paulo podia ter batido o pé, podia ter determinado, podia ter subido o Morro das Ambujas, podia ter feito campanha, propósito, jejuado, orado 15 dias, rapado a cabeça como ele fez outra hora. Podia ter feito o que ele queria, a resposta seria a mesma: minha graça te basta. E você acha que ele ficou magoadinho com Deus? Não vou mais evangelizar em lugar nenhum também. Ele se submeteu à vontade de Deus. Este é o homem que tem fome e sede de justiça. Seja feita, Senhor, a tua vontade. O homem que tem fome e sede de justiça quer ser um exemplo das bem-aventuranças. Diariamente. Ele quer exibir o fruto do Espírito Santo às pessoas que estão à sua volta. Então ele tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este é o homem que tem fome e sede de justiça. Ele quer ter esta marca em si. Ele deseja por isso. O seu desejo não é mais para ele. Você já percebeu que esta é a quarta e todas elas se voltam para o mesmo ponto? Elas fazem com que tiremos os olhos de nós mesmos, de tudo o que se refere a nós, até das nossas dores, até do nosso sofrimento. Mas tu não sabe, porque eu estou passando. Conta tudo para o seu pai aqui. Chiquinho aqui. Conta tudo para a sua mãe. Todas essas bem-aventuranças tiram os olhos de nós mesmos e fazem com que coloquemos os nossos olhos em Cristo. Porque Ele é suficiente. Até para as nossas dores, até para o nosso sofrimento, Cristo é suficiente. Por isso, o homem que tem fome e sede de justiça, desejo, aquele homem, aquela mulher que antes anelava pelo seu ego, pela sua vontade, pelos seus prazeres, agora deseja o Senhor. Agora deseja a sua vontade, agora deseja ser santo, agora deseja se submeter a Ele. Glória a Deus. Seu desejo maior é conhecer a Deus, é glorificar ao Senhor e desfrutar da sua presença para sempre. Seu desejo maior é conhecer ao Senhor. Por isso mesmo, não trata apenas de uma mudança externa, de comportamento, mas de uma mudança no interior, nas motivações, nas intenções, nos desejos e nas vontades do homem. Assim sendo, olhemos para Cristo. Consideremos sua pessoa, suas obras, seu trato com os outros enquanto estava neste mundo. Olhemos sua compaixão, sua gentileza, sua reação para com seus inimigos, para com aquelas pessoas que procuravam prejudicá-lo. Olha a forma como ele tratou Judas, com um beijo. E como eu disse para o Renato essa semana, tem algumas vezes que aquele famoso ditado, mais vale ouvir isto que ser surdo, às vezes é uma prova para mim. Que eu chego a ponto de pensar, ai meu Deus, tem hora que dá vontade de ser surdo. De escutar uma pessoa dizer, não, Jesus ali foi meio irônico, quando ele beijou Judas. Não, irmão, ele amou aquele homem. Esta é a reação que se espera de um homem que tem fome e sede de justiça. É fácil? Com certeza não. Por nós mesmos não somos capazes. Porque o desejo da nossa carne é outro. Com os nossos traidores, com aquelas pessoas que nos caluniam, que nos prejudicam.
Queremos vingança. Nós falamos que a justiça, não, justiça tem que ser feita. Deus vai fazer justiça. A gente quer vingança, a gente quer que a pessoa sofra mais do que ela nos fez sofrer. Mas olhemos para a reação de Cristo diante dos seus inimigos, completamente diferente. Olhemos para a sua obediência ao Pai. Olhemos como Ele se submeteu à sua vontade. E veremos a justiça praticada por Cristo. E saberemos exatamente do que Ele está tratando aqui. Saberemos o que é ter fome e sede de justiça. O que é ser justo. O que é ser reto. Amém? Vamos ficar de pé e orar um instante. Ainda temos a ceia hoje. Na semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo tema. E nós vamos ver o que significa ter fome e sede. E esse conceito nos leva ao aspecto prático deste versículo. E depois, para finalizar, vamos considerar o que é prometido pelo Senhor para aqueles que têm fome e sede de justiça. Eles serão fartos. Amém? Hoje, então, nós vimos o que esse versículo não ensina. Ele não ensina a termos fome e sede de felicidade, de bênçãos. Nós vimos o que é essa justiça. A sermos retos, justos, aos olhos de Deus. A desejarmos ser livres do poder, do domínio e do desejo do pecado. E nos voltarmos para o Senhor. Oremos. Papai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, por este tempo oportuno em que podemos compartilhá-la com liberdade. Nos alegramos, Senhor, pelo privilégio, pelo tempo oportuno de podermos estar reunidos nesse lugar. Que a Tua palavra tenha falado aos nossos corações, Senhor. E gere em nós aquilo que é esperado de nós diante daquilo que ensinamos aqui nessa noite. Daquilo que foi compartilhado a nós aqui, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor tome esta palavra, que é como uma semente, que ela tenha alcançado a terra boa no nosso coração. E que ela produza, que o Espírito Santo do Senhor faça com que ela produza 30, 60, 100 por um. Que sejamos santificados por Ele. Senhor, que haja em nós este desejo, este anseio por justiça, por retidão, por santidade, por nos vermos livres do domínio, da tirania do pecado, deste desejo que ainda há na nossa carne, Senhor, pelo pecado. Ajuda-nos, fortalece-nos, capacita-nos. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E que venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. A Tua e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.